Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: eu e meu namorado fazemos medicina e estamos todos os dias no hospital. Acontece que uma menina que ele ficou uma vez começou a trabalhar lá também e anda falando sobre ele para as pessoas e isso está me fazendo mal. O que está te fazendo mal? Está te fazendo mal o fato de uma menina que ficou uma vez com o seu namorado estar lá ou estar falando para as pessoas. Então, na verdade, o que mais te incomoda é as pessoas. O que mais te incomoda são as pessoas falando. Tá vendo, gente, como por vezes o que nos incomoda mesmo é a opinião dos outros. É isso que me incomoda. Agora ficar falando aí pros outros que já ficou com meu namorado. É o ego, é a possessividade. É isso que acaba me incomodando. Se eu soubesse que ele ficou com essa menina e boa, essa menina nunca nem contou pra ninguém, não falou nada, então parece que estaria tudo bem. Ficou com ela uma vez também, só 3 anos atrás. Eu nem conhecia ele ainda. E, aliás, isso acontece, né, gente? Então, vamos imaginar que vocês já fossem médicos. Vocês não estivessem fazendo medicina. E aí você entrasse no hospital, foi contratada, recém-contratada pelo hospital, e aí você entrou, ele estava solteiro, você também, e aí vocês ficaram num plantão juntos, trocaram ideia e aí surgiu alguma coisa assim, sabe aquela coisinha? E aí vocês começam a ficar, ele te convida para sair, eles começam a ficar e depois isso se torna um namoro. E aí, nesse hospital, ele já ficou com uma enfermeira, por exemplo. Ele já ficou com uma médica que de vez em quando, uma vez por mês, aparece aí para dar uma consultoria, sei lá, uma coisa assim, sabe? Ou já ficou com uma enfermeira que, inclusive, trabalha aí nesse hospital. Então, se fosse isso, tá vendo como, gente, às vezes a gente precisa contextualizar, colocar alguns exemplos. Se fosse isso, você ficaria incomodada? Ele já ficou com aquela enfermeira lá, mas eles ficaram e não rolou nada, ele não quis nada com ela e tal. Então, agora ele ficou com essa menina uma vez, então de repente a menina conheceu a menina numa balada, ficou com a menina lá na balada, se beijaram, se pegaram lá, sei lá. Sabe aquelas coisas de balada, gente? Que depois, ainda que tenha trocado o telefone, ainda que tenha se adicionado em Instagram, não virou mais nada. Então agora isso me incomoda, Lógico, eu acredito que é normal a gente sentir um certo desconforto, pelo menos no início, nos sentirmos um tanto quanto desconfortáveis ali. Aquela pessoa já ficou com meu namorado, agora está trabalhando aqui também, tal, coisa estranha. Então, esse desconforto inicial, acredito que é absolutamente normal. Agora, a partir daí, eu ficar desenvolvendo esse mal-estar e muitas vezes um mal-estar por causa do que os outros, porque ela está falando para os outros, E daí que ela está falando para os outros? Vocês acreditam, falando nisso vocês acreditam que teve uma menina que estudou comigo na 8ª série? Olha, época que nem era 9º ano, né? Antiga 8ª série. Estudei com ela, lembro do nome dela, porque é um nome bem diferente. Então me lembro dela, né? Justamente por causa do nome diferente é que a gente às vezes grava a pessoa. E vocês acreditam que anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, eu fiquei sabendo que ela estava falando, olha isso, gente, que nós tínhamos transado horrores. Olha isso, eu nunca fiquei com mulher, que louca. Não, que ela transou horrores comigo. Eu fiquei pensando, gente, mas eu nunca nem fiquei com mulher. Como que ela sai falando um negócio desse? Teve um cara também que saiu falando uma vez aí, do tanto que a gente ficou e do tanto que a gente ficou. Eu beijei ele uma vez, numa balada. Não era o meu tipo, sabe quando você beija por frescura, por foguinho no tananã? Mas foi só beijo. Aí ele saiu falando um monte aí também. Então, se as pessoas saem falando algumas coisas, qual é o propósito delas com isso? Não sabemos. Eu até hoje não sei. Por que a menina sai falando que transou horrores comigo, sendo que
nem com mulher, porque quer dizer, a história dela cai por terra com tanta facilidade, mas tanta. Então, por que as pessoas saem falando isso? Então, se vai sair falando, se não sei o quê, se sai falando coisas muito absurdas, é simples, né? É só chegar nela. Seu namorado chega nela e fala, escuta bem, mas por que você está falando essas coisas aí? A gente ficou uma vez, tal, não estou vendo sentido nisso. Às vezes é só isso que falta, chegar e falar com a pessoa, tal. Então não tem que criar tantos empecilhos, gente. Não tem que criar tantas coisas para tirar o nosso sono. Então vamos ter sempre assim muita prudência de olhar a coisa ali, ouvir o que o meu namorado tem a dizer. Não, eu fiquei com ela uma vez, tal, ouvir o que ele tem a dizer, o que ela está falando. O que ela está falando para as pessoas? Não teve como colocar aqui porque o espaço é limitado aqui na live. O que essa pessoa está falando? Vale a pena, não vale a pena confrontar? Vale a pena chegar para a pessoa e falar, escuta, por que você está falando essas coisas aí? Ou não. Ou o que ela está falando é verdade, eles ficaram mesmo. Então, tem coisas que não vale a pena. A gente faz com que essas coisas tirem o nosso sono e elas não mereciam tirar nada, nem uma vírgula. Lembrando a você que se você quer saber sobre os meus atendimentos, quer vir aqui para o atendimento, para a gente buscar resolver a sua situação, se aprofundar na sua história, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todos os tipos de atendimento, certo? Os pacotes, o valor, por que no pacote compensa, tá todas as informações lá. Assim como também dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo lá no meu site. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.